Ok. Bom, uma ótima noite a todos. Olha, o duelo é um combate entre dois adversários, que um deles exigiu do outro uma reparação de uma ofensa, ou, em outras palavras, a honra foi atingida. Ele se sentiu desrespeitado de alguma forma. Com certeza, esse tipo de ritual foi criado pela ausência do bem. Não pode ter sido criado pelo bem, considerando os irmãozinhos aí do plano espiritual que estão influenciando. Por isso nós temos que orar e vigiar. Quando surgiu o duelo? Pelo que se tem notícia, desde quando o homem é homem, a mulher é mulher. E evoluiu acompanhando o desenvolvimento das armas. No início, lança, aí caminhou para a espada, revólver. E o duelo, ele acontecia muito entre os aristocratas, os ricos. A história não registrou nenhum duelo no meio da pobreza. Não que não deve ter existido, mas a história não registrou. Mas, geralmente, na aristocracia. Será que tem a ver com o orgulho e o egoísmo exagerado, uma vez que na aristocracia o orgulho e o egoísmo são exagerados? Muito comum. Não que não exista entre os pobres o orgulho e o egoísmo. Eu estou dizendo aqui como bases. Na época de Kardec, era muito comum a ocorrência do duelo lá na França. E um dos rituais era um camarada que queria duelar com o outro e bater com a luva no rosto do oponente. Ou jogar a luva no pé do oponente. E o duelo, ele é interessante, porque ele traz a gravidade de se caracterizar por ser um crime premeditado. Por que premeditado? Ali vai ter um assassino e um suicida. Eu estou entrando num duelo. Se eu perder, eu vou ser um suicida, porque é 50% de probabilidade. Um dos dois vai desencarnar. Não é verdade? Então, olha, vejam bem, é importante essa análise. Portanto, é um crime premeditado e a gente sabe que nós estamos falando de suicídio ou assassino. E veja bem, primeiro tem o intuito de ser assassino e o intuito de ser suicida. Já é um crime. E depois concretiza. Surge o assassino e surge o suicida. Portanto, é vezes dois. Oh, criminoso, ingênuo perante as leis de Deus. E geralmente, o mais forte, o habilidoso, na época, aproveitava a situação para eliminar o adversário. Ciúmes de mulheres, aquela coisa toda. Não ia com a cara. Nós temos que relembrar que ainda nós temos tinha resquícios da lei de Moisés, do Velho Testamento. Olho por olho, dente por dente, e, portanto, tinha aí um correspondente. Naquela época, a lei dava legitimidade a esse ritual. E aí a sociedade, na sua santa ingenuidade, considerava normal. Alguns religiosos chegavam a dizer que a justiça divina estava por trás. Olha que absurdo. Isso me faz lembrar de Jesus em várias situações. Eles não sabem o que fazem, lembra? E aí, sempre se esforçando para compreender, para perdoar, batendo na tecla do perdão. O Novo Testamento. E o duelista que vencia o duelo, ele pensava com ele mesmo que havia se livrado. Eu me livrei do inimigo. Estou livre. Mas muito pelo contrário, ele estava criando ali um laço forte de ódio. Pois o desencarnado se torna um obsessor. A gente assiste muito no meio espírita, ai, tadinho, ele tem lá um obsessor. Mas a gente sabe que esse irmãozinho vacilou aí em tempos anteriores, provocando, gerando inimizades. Olha a importância da amizade. Tanto é que o nosso amigo Santo Agostinho
sugeriu focar. Focar são como necessidades essenciais. Eu vou repetir, necessidades essenciais. Mas não, cheio de distrações, WhatsApp, Facebook, eu tenho que tenho que curtir a vida é curta, aquela conversinha furada, de ingenuidade. E o nosso amigo Santo Agostinho batia nos 3 As. Quais são os 3 As? Abrigo, alimento e amigos. A primeira vez que eu li isso do Santo Agostinho, eu falei, puxa vida, abrigo é importante. Eu tenho visto aqui na periferia de Bauru uma onda de queimarem os barracos de muita gente, até conversando com um morador de rua, fiquei morrendo de dó. E aí os irmãos falaram, olha, irmão, há males que vêm para o bem, era bom você sair de lá, enfim. Mas que dó, né? Mas olha, a importância do abrigo, alimento, a gente não estaria aqui sem o alimento, manter o corpão funcionando. E amigos. Eu falei, mas caramba, amigos, o Santo Agostinho dessa importância, a hora que a gente entra na ótica kardecista, a gente começa a entender a importância dos amigos. Eu sei que muita gente, não está nem aí com a peteca, moro? Bom, tanto é que é costumeiro dizer que agora a gente vai conhecer quem são os verdadeiros amigos na hora que você precisar, ali na diversidade. Porque quando está tudo bem, está todo... E se você for autoridade, fica todo mundo... aquela coisa. E se for um ricaço da cidade, fica todo mundo... né? Aquela coisa toda. Por quê, hein? Exatamente para não estacionarmos. Tá? A importância do Santo Agostinho bater nessa tecla. Ao gerar uma inimizade, a gente estaciona devido ao processo de obsessão. Aí a gente passa a vida se defendendo. Fora, e um risco de sair do caminho, o caminho que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O risco é grande. Porque você fica ali, passa a vida lidando com o obsessor. De bobeira, por causa de um orgulho. Gente orgulhosa. Eu estou junto na peteca, eu não estou tirando. Por causa de orgulho, gerou um inimigo ali para várias reencarnações. E aí fica aquele sofrimento, aquela choradeira. E um outro ponto a ser destacado é que Deus não nos deu o poder de tirar a vida e provocar a morte. Não deu. Então, você vê que era uma tremenda imaturidade, e a Bíblia estava rolando naquela época. Paris, intelectuais, eu estou pegando a Europa, aquela coisa toda, conversa furada. As pessoas leem, mas não estudam, e muito menos praticam para depois compreender. Então, só leem. São ótimos leitores. Eu conheci uma amiga minha, eu leio 20 livros por ano. Você lê? Agora, quantos livros você estuda? Ela parou assim. Quantos livros você estuda? Não dá mais, né? Século XXI. Fica nessa quantidade de livros. Europa lia a Bíblia, mas tem aí vários fatores que nós espíritas a gente sabe muito bem. Então, olha, Deus não nos deu o poder de tirar a vida e provocar a morte. Eu estou falando isso porque nessa bipolarização política eu vi de muitos cristãos falar, eu desejo que essa pessoa morra. Eu falei, pelo amor de Deus, irmão, não fala isso. Você está gerando aí alguma coisa aí, né? Os parentes no plano espiritual, está gerando inimigos. Você está gerando, irmão. Mas vai falar para aquele cristão fanático, não importa aí, quando eu falo cristão, é evangélico, católico. Não, eu desejo. Já arrumou uma dívida. Estacionar. Vai estacionar. Por mais que você seja esperto, aquela conversa. Olha, nós somos irmãos e Deus é o nosso Pai. Essa lei, graças a Deus, como lei, foi abolida. E pelo que se sabe, o último duelo aconteceu em Portugal em 1925. Já no Uruguai, América do Sul, influências de professores da Espanha há muito tempo. Essa América do Sul vai dar muito trabalho para nós. Os maiores exportadores de drogas estão aqui, olha. Estão aqui ao ladinho, aqui do Brasil. Os principais, os maiores exportadores. E no Uruguai, o último duelo aconteceu em 1980, a década de 80. Já pensou? América do Sul, por que opta pelo atraso? Eu estou aqui generalizando, hein, por favor. Mas será que existem outros tipos de duelos?
Os sentimentos dos duelistas, eles vêm, conforme nós já mencionamos, do orgulho, do egoísmo, da intolerância, da vingança, da prepotência e outros da negatividade que rola geralmente na terceira dimensão. Frequência baixa da energia mental da pessoa. Será que esses tipos de sentimentos estão presentes entre nós? Basta assistir um filminho aí, olha, que estimula a violência, você entra ali naquela... Você acaba mexendo com vários sentimentos, né, que estão dentro de nós. E quando surge uma discussão, inclusive no meio religioso, hein, tem muitos pequenos e grandes centros espíritas que se fecharam por travas de ideias. Surgem duelos de ideias. E as pessoas acabam jogando energias mentais negativas um sobre o outro. Isso é o duelo mais moderninho que ocorre, mas a gente não vê, não tem ritual, a mídia não divulga, mas as pessoas jogam, falam, não fui com a cara daquele cara, e joga. E quando a esposa fica bicuda por 2, 3 dias, por motivo, geralmente que não tem muita importância, fica, até que ela dorme, faz orações, aí ela acorda no belo dia, tá tudo bem. Mas naquele período surge um duelo de energias mentais. O maridão fica se defendendo e vice-versa, muitas vezes, o maridão jogando ideias negativas, pensamentos, energias mentais de baixa frequência, e acaba atraindo irmãozinhos aí involuídos no lar, muda a energia mental do lar. Os espíritas, eu estou falando aqui como espírita, hein? Os espíritas deviam ficar mais espertos nessa área. Já pensou? De bobeira. Aí fala, não gostei porque você falou desse jeito comigo. E fica bicuda. E fica. É duelo. Você vai falar, não, mas porque ela joga aquele pensamento, eu estou sentindo isto. Ou muitas vezes perante o filho. E não para aí. Não para aí. No trabalho, entre lideranças e colaboradores, funcionários. Meu Deus. Eu só percebi, uma época que eu fui gerente numa usina, eu não imaginava. E a gente tinha que cumprir prazo, eu tinha que pegar firme, década de 80, PROALCO, aquela coisa toda. Quando eu saí da usina ali, eu percebi o quanto eles não gostavam de mim. Mas eu estava no meio de sanduíche. Graças a Deus não prejudiquei ninguém. Mas eles não gostavam de mim. Eu falo isso porque eu me conheço, tá? Se eu tivesse prejudicado, graças a Deus não prejudiquei. Muito pelo contrário, a usina enxugou e eu segurei todos eles, não dispensei ninguém. Estou aqui contando, né? Não vamos caminhar para um desabafo. Né? Mas um saía, eu não repunha, porque eu sabia que eles iam enxugar a estrutura, década de 80, a usina. Tinha lá 8.000 funcionários, então você imagina. Mas graças a Deus eu ajudei todos eles, minha consciência está limpa. Mas eles não gostavam de mim. Eu lembro que para dormir não era fácil. Então, vejam bem, os duelos ocorrem. Eu estou contando aqui uma parte da minha história. Eles também não eram obrigados a gostar de mim. Tem vezes que eu não gosto de mim. Mas jogar energias mentais negativas não é jogo baixo. É jogo baixo. Olha, e aí, o que a gente vê aí, em resumo, é que nessas situações, nós temos que olhar um outro duelo. O duelo verdadeiro a ser travado. Qual é esse duelo? O duelo que a gente tem que travar com os nossos sentimentos. Esse duelo tem a grande valia. Que duelo é esse? Por exemplo, dentro de mim surge a tolerância e a intolerância. Eu tenho aqui o bem e a ausência do bem, ok? E surge, sim, importante esse duelo, você reforçar com orações e vigilância para a tolerância vencer esse duelo dentro de nós. Que é, conforme Aristóteles dizia, que é nós vencermos nós mesmos. A importância da gente vencer nós mesmos. Aristóteles já batia naquela tecla, esse lado nosso, que infelizmente podemos chamar aí, lado que deve ser melhorado. O egoísmo versus o altruísmo nosso aqui dentro. Dar força para o altruísmo. Vamos inverter. O altruísmo versus o egoísmo. A paciência, você reforçar a paciência para vencer a sua impaciência. A incompreensão
para vencer, olha, ou melhor, a compreensão para vencer a incompreensão. O conceito para vencer o preconceito. Aí vai. Portanto, o único duelo que a gente tem que travar é conosco mesmo. Esse sim. Agora, mas vamos voltar lá na questão do duelo. Vamos voltar na questão do duelo. Por que a gente não deve duelar através dos pensamentos, através das nossas energias mentais? Por quê? Bom, primeiro que isso vai voltar para mim, pela lei da ação e reação. Por isso que Jesus falou, amai os vossos inimigos. Por quê? Se eu não amo meus inimigos, eu desejo alguma coisa contrária, isso vai voltar para mim. E se eu estou desejando, eu estou atraindo energias negativas ao meu redor e estou gerando um inimigo. E isso cresce. E aí, o que acontece? Eu me afasto da luz. E eu me afastando da luz, eu vou botar um pé aonde? Na escuridão. Para você eliminar a escuridão somente com a luz. Por isso que aí a gente tem que se voltar a Jesus, que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, não é fácil, mas depende do nosso esforço. E quando a gente sente que não tem capacidade para vencer esse duelo interno dentro de nós, que na realidade é resultado aí de vidas anteriores, de ausências de progressos em vidas anteriores, peça ajuda. Peça ajuda. É um ato de humildade, pedir ajuda. Certa vez eu estava sob uma tentação, nessa linha de raciocínio que nós estamos, olha, alguém tem que me ajudar. E não é que veio ajuda, eu ia entrar numa fria. Vocês não imaginam. Portanto, fica aqui o recado, invistam em amizades. Invistam em amizades. Eu desejo a todos uma extraordinária semana, nós paramos por aqui, uma extraordinária semana. Se a gente tem alguma inimizade aí no pedaço, vai lá, peça desculpas, procura reconciliar. Essa é a grande jogada, tá bom? Fica esse recado. Eu desejo novamente uma extraordinária semana, investindo muito, muito na tal da amizade, no tal do amor ao próximo, o amor a tudo, seguindo o caminho, a verdade e a vida que Jesus pregou. Fora disso, irmão, vem a dor. Eu sei que nós não queremos a dor, Deus não quer que isso ocorra conosco também. Que assim seja, eu paro por aqui.